Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live de hoje. A nossa live, o tema é Deixando a Escassez, que foi o tema ganhador da enquete da última semana. Logo, logo eu vou trazer aqui para vocês o convidado de hoje, né? Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que a mentalidade escassa, ela causa efeitos negativos no bem-estar, na vida das pessoas? E quando a gente fala em escassez, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a palavra dinheiro, ou a falta dele. Recentemente, eu andei estudando bastante pesquisas de institutos, tanto nacionais quanto internacionais, instituto de pesquisas de psicologia. E qual não foi a minha surpresa ao perceber que existe um grande percentual de pessoas com alto poder aquisitivo que tem a mentalidade escassa. Ou seja, não é só porque você não tem dinheiro, não é porque uma pessoa não tem dinheiro que ela tem a mentalidade escassa. E qual que é o contrário da escassez? O contrário da escassez é a abundância. Então agora eu faço uma outra pergunta para você. Você se considera uma pessoa escassa ou você se considera uma pessoa abundante? São vários fatores que determinam isso. E para isso, eu convidei Patrick Barbosa, um planejador de prosperidade. O Patrick Barbosa, ele foi meu mentor financeiro durante um tempo no ano passado e ele se aprofundou cada vez mais nessas questões de escassez. E é por isso que agora eu trago ele aqui para ajudar a gente a ir mais a fundo nesse assunto. Eu e o Patrick, a gente elaborou essa live com um super carinho para vocês. Então, se esse tema interessou você, se você tem a dúvida, se você é uma pessoa escassa ou abundante, ou conhece alguém que tenha essa dúvida ou que precisa de esclarecimento sobre isso, para ajudar no seu autoconhecimento, chama, convida. Eu vou convidar aqui o Patrick para entrar, enquanto vocês mandam aviãozinhos, enfim, dá um tempo para vocês convidarem as pessoas, e a gente já vai começar a live. Vamos lá, chamar Patrick. Vamos ver se o Patrick... Aqui. Patrick Oficial entrou. Boa noite, Patrick. Excelente noite. Deixa eu colocar aqui um filtro para ficar melhor aqui. Deixa eu ver. Você Olha. tá me vendo, Patrick? Tá, né? Tô te vendo. Você tá me vendo? Sim, deu certo. Que bênção. Aí. Vamos lá. lá. Excelente noite, Dani. Obrigado pelo convite. E vamos hoje aqui falar da escassez, né? É um assunto que muitas pessoas não gostam de falar, muitas pessoas que são escassas não gostam de assumir que são escassas. Então a gente vai falar sobre esse assunto aqui hoje. No finalzinho aqui, eu inclusive vou deixar uma tarefa para você, tá? Mas antes disso, vamos ver se esse pessoal aqui está com mentalidade escassa. Você já mandou pelo menos para 5 pessoas? Já mandou pelo menos para 5 pessoas o aviãozinho? Vou aproveitar e vou mandar, porque eu não mandei e eu vou mandar agora. Vamos lá. Isso. E aí eu vou explicar por que 5. Vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Patrick Barbosa, sou planejador de prosperidade. Por que você fala planejador de prosperidade, Patrick? Você não fala planejador financeiro? Porque a prosperidade está muito além do dinheiro, está muito além da riqueza, né? A riqueza até é prima da prosperidade, mas é muito além. Então, a prosperidade é o quê? Crescimento. E na minha mentoria, para quem me segue no Instagram, sempre vai ouvir eu falando isso aí. A prosperidade é o quê? É a gente investir em capitais. E aí a gente investe nos capitais que chama de capital explosivo, na financeiro, e claro, aí a gente vai falar da escassez, tem a ver com o capital financeiro que a gente tem que investir, o capital da saúde, o capital intelectual, que quando você faz uma mentoria, quando você faz uma consultoria, o capital emocional, né, que você tem que cuidar também do capital emocional e do capital saúde, você tem que cuidar da saúde. Então, esse a gente investe, então aí você vai ser próspero, você vai crescer. Prosperidade no judaísmo
é crescimento. Você vai crescer nessas 5 áreas. E aí, certamente, se você tem esse problema de escassez aí, que está atrapalhando de você crescer na área financeira, porque a escassez é um dos bloqueios que te impede de prosperar. Daqui a pouco eu falo os outros aqui, viu, Dani? Eu queria só fazer um gancho, aproveitar e te agradecer pelo convite, né? Eu mencionei que você foi meu mentor financeiro, que me ajudou bastante, mas que a gente estendeu aí os nossos laços justamente porque a gente vai além da questão do dinheiro, vai além da questão das finanças. E eu não sei se você pegou o comecinho aí da minha introdução, em que eu falei exatamente isso, né? Que escassez não tem a ver somente com dinheiro. E eu falei que a gente preparou essa live com super carinho. Então, assim, pelo menos umas 3 dicas aí de como sair, de deixar a escassez, você vai trazer pra gente. Então, eu queria pedir para vocês ficarem até o final, porque vocês não vão se arrepender. Nós vamos tentar fazer uma live bem objetiva, bem prática, para não ficar cansativa, porque o assunto ele é bem extenso. Eu falei que dava para fazer um workshop. Então, vamos lá, Patrick, vamos começar. Então, inclusive, a gente já vai montar esse workshop, vai ser ao vivo em São Paulo, hein? Lá já tem o local, já tem o pessoal para ir, mas vamos fazer sim. E vamos começar aqui a parte da escassez. O que eu estava falando, são 3 bloqueios que vão te pedir de prosperar. 3 bloqueios vão te pedir de crescer na sua vida, na vida financeira. O primeiro, um deles, né? Eu vou falar escassez por último, mas é porque hoje a gente vai falar de escassez. Mas um dos bloqueios que vai te impedir é a necessidade de aprovação. É você ter necessidade de aprovação do outro para fazer aquilo que precisa ser feito. O segundo bloqueio que vai te pedir de prosperar é falta de perdão. Então, é algo também que você tem que perdoar para prosperar, senão não. E a gente vai falar um pouco disso na hora que entrar na parte sistêmica, que leva à escassez aqui, a falta de perdão. E a escassez. Tá? Então, esses 3 bloqueios mentais são bloqueios mentais mesmo, porque vocês vão entender aqui que pode ser genético. Pode ser genético, inclusive, a escassez. A escassez pode vir na genética. Por quê? Nós somos 50%, a gente carrega na nossa genética, 40% do fenotipo. Fenotipo é o quê? Conjunto de características, cada um tem sua característica. E 10% são as circunstâncias. Então, muito da escassez são crenças limitantes, são crenças que são impostas em nós. Eu também já fui muito escasso. E que, quando você é dos 7 aos 14 anos, que a gente nasce sem nada, né? Eu costumo falar com meus clientes que a criança, você pegar uma cobra, colocar na mão dela, ela não tem medo, não tem bloqueio, não tem receio, não tem nada. Mas só que você vai crescendo, você vai escutando. E o ambiente que você vai estar, ele vai sempre te levar para a prosperidade ou para a escassez. Exatamente. Por isso que eu falei aqui, ó, para mandar para 5 pessoas. Vamos ver se as 5 pessoas que você vai enviar, claro, se tiver um compromisso, não vai entrar, mas se essas 5 pessoas que você vai enviar, vai entrar aqui na live. Essas 5 pessoas que você... Acontece, uma mente próspera, uma mente abundante, é uma mente que não compartilha, né? Então, assim, eu acho que só o fato da gente estar aqui, né, já é muita abundância, porque a gente quer compartilhar um pouco do que a gente estuda, né, um pouco do que a gente trabalha, porque o que acontece? Muitas vezes esses bloqueios, eles impedem a gente de crescer profissionalmente, impedem a gente, inclusive, de ter um bom relacionamento afetivo e relacionamento com outras pessoas, né? A gente costuma dizer que as pessoas que mais compartilham, as pessoas que mais ajudam, geralmente são as pessoas mais abundantes. E, voltando a dizer que nem sempre a abundância tem a ver com dinheiro, mas com certeza uma coisa acaba puxando outra. É isso mesmo. A gente tem que desmistificar, que ficou mistificado que não, a pessoa que é abundante está jogando dinheiro fora, está nadando no dinheiro, né? É uma crença da pessoa, está nadando no dinheiro. Sendo que, às vezes, aos olhos da classe média, aos olhos do que a gente está enxergando. Você não sabe a vida da pessoa como que é ali no dia a dia, se está mesmo nadando dinheiro ou se não está. Então, a gente tem que ter essa visão, sair dessa visão que prosperidade, é só riqueza, é só ter muito dinheiro, e a abundância também. Não. Inclusive, até escassez. A gente tem escassez, eu dou sempre os exemplos quando eu falo de escassez. Tem escassez do quê? Que a gente passou recente, a pandemia. Teve uma escassez de remédio, né? E o pessoal começou lá. E quanto mais escasso a gente fica, quanto mais a gente enxerga que a gente está precisando de uma coisa, mais escasso a gente vai ficar nela. Então, tem escassez de remédio. Eu dou um exemplo, quando a pessoa que compra aqueles galões de água mineral de 20 litros em casa, quando está acabando ou acaba,
a água, a pessoa já começa a ficar com escassez. Nossa, não tem água. Aí começa a dar sede. E é a mesma coisa com o dinheiro. O dinheiro é a mesma coisa. Ó, o dinheiro, essa aqui, vocês vão anotar aí, ó. Chegou aqui a gourmet. Chegou todo mundo, ó. Sejam todos bem-vindos. Entrou bastante gente aqui, né? Mandar um abraço aqui pro Tadeu, né? Para Marici, Para Mari, a Carla, todo mundo tá chegando aí, ó. O dinheiro é uma fonte inesgotável para quem não é escasso. Sim. E um exemplo que eu dou é sempre esse do galão de água. Acabou a água ali, ó, e você não pediu, ou você pediu até a pessoa trazer, você não estava nem com sede. Aí você começa a ficar com sede, você começa a ter vontade de beber água. O dinheiro é a mesma coisa. Se você olhar para ele com escassez, como você não tem, se você não enxergar que você tem ele, ele vai fazer falta para você. Você não... Pode fazer um parênteses, que assim, para mim, é o básico de tudo. Pode fazer. Para mim, eu acho que assim, eu acho que o princípio da prosperidade e da abundância é a gratidão. Então, a gente vê muita gente aí bem de vida e que tá assim, não agradece pelo que tem, não enxerga o que tem e assim, tá sempre buscando mais, o que é legal, só que sem enxergar o que tem. Então, assim, é uma pessoa que às vezes eu já conheço várias pessoas assim, que quer mais, que quer fazer mais, que quer e nunca tá contente com o que tem. Por quê? Porque não é grato. Então, esse é o primeiro sinal de escassez. É a gente não ser grato por aquilo que a gente tem, ainda que seja isso aqui, ainda que nossas conquistas sejam pequenas, mas você ser grato a cada conquista, a cada ganho, isso já é um sinal de abundância. Então, só para pegar esse gancho, porque eu acho que a gratidão aí é o primeiro pilar do sucesso, da abundância e de deixar a escassez. A gratidão, inclusive, está nos os 10 princípios da prosperidade judaica. Um deles é a gratidão. E da prosperidade, qualquer crescimento. Tanto que tem uma oração na hora que a gente acorda no judaísmo. Você que chegou aí que não me conhece ainda, eu sou judeu messiânico. Então, que é o quê? A gente fala assim, ó, acabou de acordar, obrigado, meu Deus, pela minha alma ter voltado para o meu corpo. Aí eu já levanto, obrigado, meu Deus, por estar respirando. Obrigado, meu Deus, pelo dia. Quantas pessoas não conseguem respirar? Obrigado. A gente agradece cada alimentação, cada alimento. Bendito seja o Senhor que criou todas as coisas e vai comer. Bendito, obrigado por desfrutar do carro que o Senhor me deu. E é sempre ser grato. Essa gratidão vai trazer abundância. E a falta dessa gratidão vai te trazer escassez. Sim. Vai trazer você enxergar que você não tem. É uma coisa que eu sempre explico e ensino aqui para os meus mentorados, né, para os meus alunos, para os meus clientes também, é o quê? Você tem que agradecer sempre. Agradecer pelo que você não tem. Em vez de falar assim, eu tô sem cliente nenhum, o negócio não tá ruim para mim. Em vez de falar isso, fala assim, obrigado pelos clientes que vão vir, obrigado pelos clientes que vão chegar, obrigado pelas vidas que eu vou transformar, obrigado pelas pessoas que vão me procurar. Na nossa vida, né? Não é? Então, é muito mudança de mentalidade. Eu posso só pegar um gancho que eu acho interessante aqui, da gente falar um pouquinho das experiências, né? Eu sou publicitária, né? Fiquei 25 anos trabalhando no meio, em grandes empresas nacionais, multinacionais. E naquela época, graças a Deus, muito bem remunerada. Eu gostava do que eu fazia, né? Mas recentemente eu fiz uma transição de carreira. Hoje eu atuo como consultora de Neuro Feng Shui. E assim, toda transição de carreira é muito desafiadora, principalmente quando você já tem mais de 40 anos, né, Patrick? Com filho pequeno e tudo mais. Que, aliás, assim, foi uma grande motivação, né? A maternidade, de eu fazer essa mudança. Hoje, eu não ganho nem um terço do que eu ganhava. Ainda, né, Patrick? Ainda. Porém, eu me sinto hoje uma pessoa muito mais abundante do que eu era antes. Sabe, assim, eu sinto que hoje eu estou ao servir. Hoje eu estou aqui para pegar o meu conhecimento e ajudar as pessoas. Então, para mim, hoje, se você me perguntar, você era mais feliz ou mais abundante antes quando você ganhava aquele salário altíssimo ou você se acha mais abundante hoje? Eu me acho muito mais abundante hoje. Muito mais. Então, assim,
Dinheiro é bom, eu quero, estou batalhando por isso, né? A gente não pode desmerecer isso, porque o dinheiro é uma energia muito boa, sim. Aliás, ele possibilita a gente muitas coisas. Mas, inclusive, Patrick, eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem uma coisa que nos limita do dinheiro em si, que são as crenças limitantes, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria interessante. Porque, assim, eu considero a gratidão, né, um desses pilares, e uma coisa que atrapalha também, né, a falta de gratidão, a primeira, e a segundo, as crenças limitantes. Isso, vamos lá, vamos começar com as crenças. Nós já vamos instalar alguns drives aqui agora. Drives, quando eu falo instalar drive, é desinstalar algo, é desaprender para aprender de novo. A gente tem que desaprender para aprender de novo. Porque como há várias crenças são genéticas, né? Inclusive a escassez é genética, se você não desaprender o que você aprendeu errado e aprender de novo, você não vai sair da escassez. Então, sempre eu falo isso aqui. Primeiro, o que acontece? A gente é ignorante e inconsciente. Ignorante e inconsciente. Eu não sei que eu estou fazendo errado, eu não sei que é errado aquilo. Depois eu me torno ignorante consciente. Eu estou ignorante, agora eu sei que eu era ignorante, que eu não sabia, que eu estava fazendo errado, que eu estava escasso. Depois você se torna sábio consciente. Eu estou sábio, agora saí da escassez, não tem mais escassez. E depois eu estou sábio inconsciente. Antes de começar a falar da escassez aqui agora, eu queria que você digitasse aqui, já mandou para 5, mas digita aqui. Eu estou vendo que realmente a Mari já colocou ali desafiador, e não tem nada difícil. Não tem nada difícil. Já tira um drive que leva você para a escassez. As coisas são difíceis. Tudo é difícil. Eu não consigo. É desafiador. Você vai desafiar a dor que está atrapalhando de você não conseguir mudar. Não conseguir mudar a mentalidade. Então, não tem nada difícil. É desafiador. Então você vai escrever aí, se você quiser escrever no papel, se você quer escrever aqui participando da live, você escreve assim, ó, comigo, ó, desaprender para aprender. Eu estou aqui para desaprender para aprender. Conhecimento só não vai transformar a sua vida, mas o conhecimento mais a prática vai ser transformador. Sim. Eu vou trazer, primeiro, as crenças, né? Como que você citou bem aí do dinheiro? O dinheiro, ele é o quê? Para que serve o dinheiro? O dinheiro é uma energia de troca, então a gente precisa de dinheiro. Não adianta você falar assim, eu não preciso. E várias crenças são instaladas quando a gente é criança e até depois da fase adulta. Né? Dinheiro não traz felicidade, quem é rico não vai para o céu, dinheiro não dá em árvore. Nossa, entrou uma pessoa aí, que eu não vou citar o nome, mas essa live tá indo especial para ela e ela sabe quem é. Beijo, querida. Ótimo, ótimo. Parabéns. Estamos reinando, estamos reinando. Então, o dinheiro, você precisa dele. Não adianta você pensar assim, não, o dinheiro é sujo. Não, o dinheiro não é sujo, não. O dinheiro é uma energia de troca. O que você aprendeu e que você se especializou ali para transformar a vida do outro, você vai dar para ele, e em troca ele vai te dar o dinheiro. E aí, o nível hard da escassez, que é o bloqueio que todo mundo tem que desbloquear, é falar que as coisas estão caro. Tá caro. Não tá caro, não tem nada caro. Às vezes você está se vendendo por um preço inferior. E não tem muito a ver com quando a pessoa está sem dinheiro, não. Tá? Mas no final eu vou explicar o porquê. Eu posso falar que isso é importante, Patrick? Eu acho que assim, né, as pessoas às vezes falam, isso tá caro. Mas você sabia que quando a pessoa também não tem objetivos, ela se torna escassa exatamente por isso. Porque põe um objetivo na sua vida. Não, eu quero, isso tá caro, mas eu quero muito isso. Você coloca esse objetivo, você vai correr atrás para conseguir aquilo que você quer. Agora, se a pessoa vira e fala assim, olha, tá caro, eu não vou fazer, é a mente escassa dominando. Que é o quê? Vai privá-la do bem-estar, que vai privá-la do que a faz feliz, né? Todo mundo aqui vai entender agora e não me levem a mal. A Dani sabe que tem que ler bravo, não. É o meu jeito de falar mesmo, mas é o nível de escassez absurdo você falar que as coisas são caras. Patrick, mas eu não tenho dinheiro. Não. É outro problema que você carrega. Não ter dinheiro é outro problema. Tem nada a ver com eu sou pobre, eu não tenho mudança, eu sou escasso. Não. É porque você é incompetente. Não, mas aí que agora eu vou explicar, vocês vão entender. O não ter dinheiro é incompetência sobre finanças, sabedoria e prosperidade. Talvez você está incompetente nessas áreas que eu citei atrás, que são os capitais que nós temos que trabalhar
e nós temos que investir esses capitais. Por isso que você vê muitas pessoas aí, você vê vários milionários pulando de prédio, suicidando, porque só cuidou do capital explosivo financeiro. Você vê várias pessoas, às vezes, aí também bem-sucedidas, mas traindo, roubando, passando os outros para trás, porque também só cuidou do financeiro. Ou às vezes só cuidou do saúde. A pessoa cuidou, não vou citar o nome aqui, mas teve uma famosa aí que cuidava só da saúde, né? Maromba, só na academia, só na academia. E tanto que quando perguntaram para ela de que ela arrependia, ela falou assim, de não ter feito terapia. Olha para você ver. Por quê? Ela não cuidou do capital explosivo emocional. O autoconhecimento. Autoconhecimento, terapias são ferramentas, né? É uma ferramenta, a terapia é uma das ferramentas que também ajuda muito a sair da escassez. Né? Aliás, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, né? Porque ajuda no nosso autoconhecimento. E assim, é uma coisa para a vida, né, Patrick? Porque a hora que a gente pensa que tá bem, vem uma questão, a hora que a gente pensa que tá bem, vem outra questão. E no mundo que a gente vive, ainda mais no ritmo das informações que a gente recebe, do monte de conhecimento que a gente recebe também, né? Que toda hora fica muito confuso, você não sabe se vai para cá, se vai para lá. Chega uma hora que você precisa de alguém para te colocar no eixo e falar, olha, vamos lá. Né? Uma outra ferramenta interessante, que é essa que você tá tendo a oportunidade de estudar agora, que eu já estudo há algum tempo, né? Que são a inteligência sistêmica, que explica muito, né, essa questão da escassez que a gente traz de família, né? Que a gente acaba repetindo o padrão da família. Então a gente tem que ficar muito atenta a isso. Porque muitas vezes a gente quer crescer, a gente quer, mas assim, por honrar o pai, por honrar a mãe, a gente quer seguir o mesmo caminho. Ah, meu pai e minha mãe, eles eram muito humildes. Ah, talvez se eu crescer mais, né, ao invés de pensar o contrário, não, eu vou fazer para ajudar meus pais. Mas aí, até por causa de emaranhados entre pai e mãe, por mais que eles queiram crescer para ajudar os pais, eles também não conseguem, porque não conseguem identificar esse emaranhamento que existe na família. Eu mesmo, tá? Eu mesmo não prosperei. Eu trabalhei 17 anos no Grupo Gerdau, como tinha também um salário bom lá. Também, só que não prosperei por esse emaranhado aí. Eu peguei peso que não era meu para me carregar. E aí, por isso, eu fui estudar essa parte sistêmica da constelação familiar e foquei na parte de dinheiro. E aí eu entendi que realmente, se você está aqui e você carrega o seu pai, sua mãe, você tem necessidade de aprovação, que você vê, a necessidade de aprovação é um dos bloqueios que não te impede de prosperar. Você tem que entender que são 3 famílias, tá, gente? Isso aí também é um tema para outro live, mas que é o quê? São 3 famílias que nós temos. A primeira são os nossos pais. Os nossos pais nós temos que desconectar emocionalmente. Emocionalmente. Ah, vou conversar mais com meu pai, com minha mãe. Não, nada disso. Emocionalmente, o que eu aprendi com eles, que não vai me levar para onde eu quero, eu tenho que desaprender. E pai e mãe a gente não perdoa não, tá, gente? Pai e mãe a gente entende. Por que meu pai fez isso? Por que meu pai me ensinou aquilo? E se você não for grato ao seu pai, sua mãe, pela vida, você não vai prosperar. Porque o pai, por mais que o seu pai não seja igual a Deus, mas o pai é a figura de Deus dentro de casa, a mãe é a figura que te sustenta, que te dá ali o leite materno e da sabedoria. Então, se você qualquer momento da sua vida, você teve um conflito por rejeição, por um bloqueio de merecimento com o seu pai, ou uma briga, ou o seu pai traiu sua mãe, te abandonou, e você não resolve isso e entende por que isso aconteceu, isso vai te atrapalhar de prosperar. Você não vai prosperar. Não vai. Vai chegar dinheiro. Ó, acontece essa. Pode falar. O pai, ele é o que leva a gente para o mundo, né? E a mãe, ela é a cara do sucesso, né? Então, assim, se você não consegue entender, se você julga, né, o que seu pai, o que sua mãe fez com você e não entende que talvez a mãe e o pai deles também tinham, né, as questões e que levaram a fazer isso, se você não chega e você rompe com esse emaranhamento familiar, você também, a tendência é você passar para o seu filho também. Entendeu? Então, assim, eu acho que antes de julgar, né? E normal, né, Patrick? Porque antes da gente ter esses entendimentos, é normal a gente falar que minha mãe foi isso, minha mãe foi aquilo, meu pai foi isso, meu pai foi aquilo. Vamos entender, vamos olhar um pouquinho do histórico familiar, vamos olhar o avô, a avó, como é que eles foram criados, né? E é aquilo que você falou, não é perdoar, porque tem coisas que acontecem que acabam, né? Mas é entender e falar, ok, eu deixo comigo o que é meu, né? E vocês levam
levam o que de vocês, ou seja, o aprendizado está aqui, daqui para frente, eu honro vocês e a gente segue. Isso é importante, e eu chamei você para falar isso, porque quando eu percebi que você estava estudando isso é um fator, e você foi muito, muito perspicaz nessa sua escolha de estudo, porque hoje eu vejo que nas constelações que eu participo, inclusive, vejo muita gente com emaranhamento, as duas áreas, relacionamento e financeiro, justamente por questões familiares que estão ali nosadas, né? É igual, eu falo, tá? Hoje meu pai entende, eu sentei na mesa com meu pai, com minha mãe, meus pais que não entendiam, olha que legal que foi. Não entendi porque eu via na rede social, eu ia no podcast, eu ia na rádio, eu falava assim, gente, meu pai me treinou para ser pobre. E aí ele ficava todo. Ele ficava todo. Oi, oi? Você falou Falhou aqui. pai que ele te treinou para ser pobre? Não, falava assim, né? Mas e realmente, meu pai, por quê? Pelo treinamento que ele me deu, era para ser pobre. É o treinamento que muita gente recebe, de quê? Ó, você vai estudar, você vai entrar numa empresa, eu entrei na empresa, você vai fazer a faculdade, fiz a faculdade de administração, você vai crescer lá na empresa, eu estava com analista de logística sênior, crescer, aí você vai aposentar pela INSS, aí já chega na minha parte, né? Falei, pai, aí eu vou depois de aposentado trabalhar de novo, porque o INSS isso nunca será suficiente. E isso aí você foi treinado para ser pobre. Então, treinado para ter uma mente escassa. Treinado para quê? Você nunca vai ter esse carro, você vai ser um zero à esquerda, você nunca vai morar no lugar que você chega ao passo. Hoje eu tenho carro, tá, gente? Esse carro que meu pai falava que eu não ia ter. Mas eu falava assim, não, eu vou ter um Honda Civic, não sei. Meu pai falava comigo assim, você nunca vai ter. Isso aí é carro de rico. Olha para você ver a crença que ele estava colocando em mim ali. Se eu não quebro esse ciclo, se eu não quebro essa cena, então ele estava me treinando para ser pobre, é nesse ponto aí. Hoje ele entende, ele fala assim, é porque o jeito que ele cresceu. Patrick, ele não fez isso por mal, ele Não. trouxe, ele teve. Né? Então cabe você, dentro do seu autoconhecimento, saber que isso não te pertence, romper com isso e seguir. Né? Fica uma dica de um livro bem interessante, que é bem antigo, mas que eu li e que também virou chaves para mim, que é Pai Rico e Pai Pobre, né? Que demonstra muito bem o que é essa questão de você ter um pai rico e um pai pobre. E não é rico ou pobre de dinheiro, mas é rico e pobre de mentalidade, né? E tudo começa na mente. E é isso mesmo, mentalidade. Eu dou sempre o exemplo aqui. As finanças não são exatas. Por mais que sejam números, elas não são exatas. As finanças são comportamentais. Eu estou dando muito exemplo nos últimos 6 meses. As empresas que eu estou de gestor financeiro nelas, todas elas já tiveram planejadores financeiros. Todos já tiveram planejadores financeiros e não tiveram o resultado que estão tendo hoje. Porque o foco é foco nas finanças, Foco né? na finança, número, IDRE, e sobe, desce, e gestão financeira. Eu fui aonde? No comportamento dos donos. No comportamento, na forma de enxergar o dinheiro, na forma que poderia crescer. Hoje, teve uma empresa, hoje que eu fiz o fechamento, a empresa dobrou o faturamento. Em 10 anos, ela nunca conseguiu fazer isso. Dobrou o faturamento. Com mudança de mentalidade da dona. O comportamento deles, né? Não, a dona mudou a mentalidade, a gerente. Planilha, vocês têm que colocar, isso tem entrada, isso tem saída. Você foi além disso, né? Além, ó, se não mudar a mentalidade, é o que eu falo para todo mundo que está aqui na live. Tudo que você aprendeu e colocou em prática até agora te trouxe aonde você está. Para você ir para o próximo nível, para o alvo onde você quer chegar, você vai ter que fazer diferente. Porque senão não tem como ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas que você fez até agora. Então, isso eu falo muito com a Dani, né? E a Dani é uma palestrante mundial. Vocês vão ver a Dani na televisão. E eu já falei que eu vou estar lá na de palestras entrou. Um beijo, Ana, querida. Então ela sabe de que eu estou falando, né? Ela já sabe de que eu estou falando, que ela também já enxergou esse potencial em você aí. E aí, mas se ela ficasse lá onde ela trabalhava, não mudasse a mentalidade, não aprendesse, fez a mentoria comigo de gestão financeira, ela ia ficar naquele
aprendizado ali que do pai e da mãe, às vezes, né? Claro que você já estava estudando a parte sistêmica até antes de mim, já tinha bastante, porque a minha mentoria com a Dani, eu aprendia com ela, ela aprendia comigo. Foi divertido, né, Patrick? Porque a gente teve uma troca bem interessante, né? Mas eu queria trazer um pouquinho a questão aqui, né? Porque, por exemplo, trazendo um pouco para o lado do que eu trabalho, né? A gente consegue, como eu faço um trabalho de estar na casa das pessoas, né? Eu percebo, né? Que assim, até do momento onde a pessoa ela contrata o meu trabalho, até o momento que eu vou na casa da pessoa, é muito fácil a gente entender quando a pessoa ela tá aberta, né? E que ela tá uma pessoa que ela tá, se ela não está abundante, ela já percebeu que ela precisa sair daquele estado de escassez, e quando a pessoa ela está escassa, né? E aí é um trabalho que a gente tem que vai além até do Feng Shui, né? E é aí que eu entro com o Neuro Feng Shui, que é aí que eu consigo ajudar as pessoas nesse sentido. Porque aí é você mostrar para a pessoa aquela parte mental, né? Porque você falar dos móveis que estão ali, que estão aqui, do baguá que está aplicando, que está mostrando, tá bom. Ok, eu tenho essa informação, nós vamos fazer o ajuste, mas aí depois eu falo, ok, 50% esse foi o meu trabalho. Agora, os 50% restantes tem a ver com a sua mentalidade de pegar essas informações, transformar, e eu procuro acompanhar e mostrar em nível mental o como a pessoa está olhando para aquela situação que eu detectei ali na casa, entendeu? Então, por isso que eu acho interessante, né? Que hoje em dia a gente está vendo aí os profissionais irem além daquilo que a gente, né? Por exemplo, você era um planejador financeiro, né? Hoje você já é um planejador de prosperidade, que é algo mais além. E por que que você se colocou nisso? Porque você foi buscar estudar outras coisas que vão além daquilo que simplesmente. Hoje em dia nós estamos vivendo uma era que está exigindo muito isso da gente, né? A gente tem que mudar, a gente tem que transcender e a gente tem que cada vez mais estudar para que a gente consiga oferecer essa transformação para as pessoas. Inclusive é isso, né? O dinheiro não define sua escassez, não, tá? O dinheiro define seu nível de competência para prosperar. É, sempre dou exemplo, né? Qual que é o pior sintoma de escassez? Eu vou falar dos desbloqueios, calma, que daqui a pouco eu vou falar como que você vai desbloquear a escassez, mas certamente a Dani passa. Só uma coisa, a gente está indo para ir meia hora de live, vamos tentar dar uma estudadinha aí para ser uma live bem objetiva aí para deixar aqui a gente com as dicas certinho para as pessoas que querem aí sair da escassez. Isso, Vamos aí da lá. escassez. Primeira dica, para de pedir desconto, para de falar que as coisas estão caras. Se você tem condição, vou te dar um exemplo meu. Eu comprava tênis falsificado, tendo condição de comprar. Não estou falando para quem não tem, não, viu? Você está aqui, né? Está começando a prosperar, está começando a entrar num trabalho novo, tem dinheiro, começando a fazer dinheiro, beleza. Mas eu tinha já a condição, já tinha prosperado. Tanto que a minha esposa eu comprava para ela original. E olha só, a mente escassa. E para mim, eu ia lá no Mercado Livre, comprava um falsificado e chegava aqui eu falava assim: ó, é igualzinho, não tem nada a ver. Nada a ver. Né? Aí, quando foi, ela falou comigo assim: ô Patrick, você tem condição. Você compra o original para mim, você tem que comprar o original para você. Aí eu fui lá e comprei o original para desbloqueei. Parei com isso. É assim que você faz o desbloqueio, tá? Você tem condição de fazer. Ah, mentoria. A minha mentoria, a primeira mentoria que eu fiz, eu fiz com um cartão de crédito emprestado da minha sogra, porque eu entendi que aquilo ali ia gerar transformação na minha vida. A mentoria da Dani, a minha mentoria. Aí, se a pessoa está achando que a mentoria é cara, é porque você não está enxergando a potência que aquilo ali vai te dar um retorno desproporcional, vai transformar a sua vida. E aí, o meu mentor financeiro da minha mentoria que eu fiz com ele, eu falo que eu pagaria 10 vezes mais hoje, porque gerou transformou a minha vida. E aí, às vezes, você está aí com a condição, você tem condição, se você não tem, se você tem um salário bom e você está escasso de mentalidade e escasso de dinheiro, está sem dinheiro mesmo, é porque você não está fazendo. Então, o problema não é o dinheiro, é a incompetência mesmo que você tem de gerir o dinheiro que você está recebendo. Tá? Porque são meios, né? Só falo meios porque que vão gerar transformação na sua vida desproporcional. Então, você fazer o seu trabalho. Né? Dá um exemplo aí, Dani, conta, eu vou até mim mesmo. sim, Patrick, que é interessante a gente dar uma costurada aí só para levar o tema para os dois lados, né?
por exemplo, ó, gente que tem grana, vou te dizer de exemplos que eu já constatei, né? Gente com grana, gente que compra, assim, horrores, horrores, e soca tudo em casa. E aí você entra na casa da pessoa, você fala, nossa, mas você tá acumulando coisas, você precisa se desfazer disso, daquilo, mas você usa isso, você usa aquilo. Pessoa com dinheiro. Aí a pessoa fala, não, eu não vou me desfazer disso. E se amanhã eu precisar? Aí eu falo, mas você acha que você não vai ter dinheiro para comprar depois? Não, mas pode ser que eu precise. Então, assim, para você ver, assim, é por isso que eu falo, não é questão de dinheiro. A pessoa, ela vai começar a acumular. E aí, o que que acontece? Ela tem dificuldade de desapegar justamente porque ela tem uma mente escassa. Geralmente, as pessoas que são muito apegadas, elas têm uma mente escassa. Você pode perceber. Quando a pessoa é muito apegada com alguma coisa, ela tem um grau de escassez dentro dela. Então, por isso que, assim, uma das primeiras coisas, né? Uma das primeiras coisas que eu falo, né? Numa consultoria, desapega. Não tá usando, desapega. Doa, vende, faz dinheiro. O que você não conseguiu fazer dinheiro, doa, né? Porque isso só vai trazer mais o quê? Mais abundância. Porque você tá fazendo girar. Né? E para você ver, o pessoal fala, questão de energia. Tem energia sim, mas tem a sua mente olhando para aquilo e falar, olha, isso não me serve mais, mas vai servir para alguém. E vai servir para alguém eu doando, ou vai servir para alguém entrando dinheiro na minha conta para que eu possa comprar uma coisa ainda melhor. Então, essa é a mente abundante. E faça, né? Isso aí eu fiz, né, Dani? Uma vez eu mostrei aqui, eu falei, ó, Dani, tô aqui tirando tudo, tirando no antigo para entrar o novo. E realmente, se você não tirar a energia antiga, roupa que tá lá que você não usa, não vai adiantar você comprar um novo. É ou não é? É isso aí. Então, ó, e hoje, como Povo que manda embora. Isso aí, Lu. como que e hoje? Tanto que eu mudei, fiz um posicionamento de imagem, mudei meu guarda-roupa, fui tirando, e a gente falou, eu vou tirar só 4. Tirou uma caixa de roupa. Foi quando eu fiz É, aquele vídeo que te marquei. porque, exatamente. Porque quando você começa a mexer, você começa a perceber que, primeiro, você acumula uma coisa que, umas coisas que não tem mais nada a ver, porque a gente muda o tempo inteiro, né? A gente tem que reciclar a nossa, não só a nossa energia, como a nossa mente, né? O que a gente não é a mesma coisa o tempo inteiro. Então, o desapegar também faz falta, faz parte do se tornar abundante, né? Vamos lá, Patrick, vamos lá, mais dicas aí Vamos para lá. a galera. Ó, Se a gente tiver alguma dúvida, quiser perguntar, aproveita, porque a gente pretende encerrar a live assim em no máximo 50 minutos, se der. Se não tiver, não tiver dúvidas, né? Senão a gente isso, toca. se tiver dúvida aí, já manda a dúvida aí que a gente vai tirar. Tá? Vou dar então aqui um exemplo de escassez, tá? Do bloqueio. Por que você tem bloqueio de escassez? Seu pai passou por dificuldade na infância financeira. Aí você teve vontade de comprar algo. Muita vontade de ter um tênis, ter um relógio, ter uma roupa, e você não teve condição disso. E aí gerou um bloqueio de escassez. É algo que não vai deixar você comprar quando você crescer. Quando você crescer, Uhum. vai ficar o quê? Vai falar assim, não, eu não posso, porque senão eu vou ficar pobre. É isso mesmo. Você tem aí hoje, você tem um emprego, você tem um salário bom, você mora num lugar legal, e aí você vê aquilo ali, você sabe que você tem condição, você não compra, porque na sua mente, se você comprar, vai acontecer o que aconteceu com seu pai. Porque o seu pai não tinha dinheiro, o seu pai não tinha condição. E aí você vai ficar pobre na sua mente, tá? Isso aí é uma mentalidade escassa. E Uhum. aí você tem que trabalhar em cima disso aí. Tem que Tá. trabalhar. Ó, tem uma dúvida da Carla aqui, Patrick. Quando trabalhamos com cliente, peraí, deixa eu pôr desse aqui. Com cliente, ele fala que está caro. Como abordar isso? Fala com ele assim, não tá caro, não sei que tá trabalhando para fazer pouco dinheiro. Trabalhar para pobre é vender, é pedir esmola para dois. É, Patrick! não, não, mas é porque ele tem a mente escassa, né, brincadeiras à parte aqui. Mas se o cliente está achando caro, é igualzinho. Tem gente que acha caro pagar IPVA do carro. Às vezes essa pessoa, ela não tem nem que ter carro. Se ela não está com condição de pagar o IPVA do carro, ela tem que mudar a mentalidade dela, prosperar. Que eu falei que a falta de dinheiro é incompetência? Não é incompetência para fazer dinheiro, é incompetência para gerir dinheiro, é incompetência para aprender sobre finanças. É por isso que ela está sem dinheiro. Por isso que, mas eu volto a falar que é a questão do objetivo. Se você coloca um objetivo,
você ganha força para você ter aquilo. Então, muitas vezes, assim, eu sou uma pessoa que, assim, meu marido até briga comigo porque eu não fico barganhando muito o preço das coisas, né? Porque é o jeitinho brasileiro de, né? Eu acho que tem coisas que você vê quando são produtos e estão cobrando valores, porque o brasileiro já começa a colocar preço alto porque sabe que vai barganhar, até vai. Agora, por exemplo, em serviços, eu acho assim que chega a ser um pouco assim. Chato, né? O profissional ele estudou, o profissional ele fez, ele deu o melhor dele. E se ele está ali servindo naquele momento, é porque ele aplicou, ele investiu naquilo. Eu, desde que eu parei de trabalhar no mundo corporativo, meus maiores investimentos têm sido no estudo, né? Então, daqui para frente, se eu chego e não sei cobrar por aquilo que eu ofereço, eu vou estar sendo escassa. Se eu não cobrar, eu sou escassa, entendeu? Então, assim, a escassez, né, se eu olhar e falar, não, eu estudei tanto, eu paguei tanto e eu não vou cobrar o que eu acho que eu mereço, eu tô sendo escassa, né? Então, tem esses dois lados. Opa, que tem uma outra pergunta aqui, ó, da Ana. Que dica dar em relação à educação das crianças para que tenham a mente abundante? Então, os pais terem a mente abundante. Já teve vários pais de clientes meus, né, falando, Patrick, faz um curso para criança, faz uma mentoria para criança. Só que aí está terceirizando a responsabilidade, porque a educação são os pais. A escola vai ensinar mas isso aí começa dentro de casa. Não tem que terceirizar a responsabilidade. Eu tenho que aprender, ter a mente abundante. A minha filha tem 12 anos. E você conversar com ela de imóvel, de preço, de tamanho de casa, ela sabe falar, porque ela está com uma mente abundante, uma mente próspera. Ela viajou, ela sabia o valor de 1 euro, quanto que ela comprava. Pai, eu comprei lá em Paris, não sei o que, por 1 euro. Um chocolate lá estava. Entendeu? Então, por quê? O treinamento. A terceira família, que são os filhos, né? A gente tem que treinar, os filhos têm que ser treinados e é por nós. Você treina a sua abundância, né, começa a mudar a mentalidade e aí vai treinando. Tudo que você aprendeu, você vai treinar o seu filho igualzinho. Eu brinquei que meu pai me treinou para ser pobre, né? É você treinar a mente abundante para treinar seu filho para ser abundante. E Começa com você. os filhos, na verdade, os filhos não falam o que a gente, não fazem o que a gente fala, né, Patrick? Eles se espelham no nosso comportamento, né? Então, se a gente se comportar como pessoas abundantes, acredito que as crianças também vão se desenvolver nessa linha, né? Porque por exemplo, né? Meus pais eram muito pobres quando eles eram pequenos. Meu pai foi um grande empreendedor que nem faculdade tinha, ele mal tinha terminado o terceiro colegial. E o meu pai é uma pessoa que até hoje eu quero ver aonde eu me desbloqueio, porque eu quero ser empreendedora que nem meu pai. Meu pai, ele é inteligentíssimo, né? Então, assim, eu cresci. Então, aqui, se eu tive coragem de fazer essa transição de carreira, foi por dois motivos. Porque meu pai era um grande empreendedor e a minha mãe é uma mulher que tem uma força incrível. Então, foi pegando foi me espelhando nesses dois comportamentos dos meus pais que eu tive coragem para fazer a transição de carreira. Senão, eu não teria conseguido. É, e, e aí a Carla citou, teve uma pessoa que falou que para ganhar preço realmente, pessoa escassa fica colocando preço. Já teve cliente meu, tá, que chegou para mim falou assim, olha, o preço é esse aí e para de ficar pedindo desconto, sabe por quê? Porque quem pede desconto está pedindo desconto porque você está com a mente escassa. Eu vou transformar a sua vida financeira e você está aí chorando, sabe? Eu dispensei, eu vou lá e dispenso, eu demito o cliente, né? Falo assim, não dá para ser assim. Então, a gente, isso mesmo, o dinheiro é a troca de energia. Aquilo que eu estudei, eu me preparei, você entra numa mentoria, faz uma consultoria, faz cursos. Quantas horas eu fiquei ali sem dormir, estudando noites para me aprender, aplicando em mim para me ter resultado, para depois eu aplicar no outro. E aí chega uma pessoa e fala assim, não, é muito caro. Não é caro. Às vezes é porque não é para ela ainda aquilo ali. Agora, se você tem condição ou se acha que não está sem condição, é porque você está incompetente de gerir o seu dinheiro. Tá? E aí, às vezes até a forma que tá as coisas na casa dele, até estava tava num Airbnb, mandei a foto lá do quarto para a Dani dar uma avaliada, né? Nossa, Aí quase tive uma síncope nervosa na hora que eu vi aquele quarto. Patrick do céu, nem vamos entrar nesse detalhe aqui, que senão...
Então, mas olha para você ver, se fosse a minha casa, a Dani falando o que ela falou, já ia mudar. Eu já ia falar assim, não, vou mudar porque isso aqui vai me trazer o quê? Eu vou acordar desse jeito, eu vou dormir daquele, eu vou acordar triste todo dia, vai duplicar meus pensamentos. Então, só que sem esse conhecimento, você não vai sair de onde você está. Sem, né, sem procurar. Tanto que antes a gente conversou aqui, eu falei, Dani, olha o fundo aí, como é que tá. Né, depois tem que fazer um 360 aqui com a Dani aqui para ver. Entendeu? Porque agora, sem o conhecimento, você não vai sair de onde você está. Tanto seja na parte financeira, na parte sistêmica, em nenhuma delas. E, Patrick, eu vou dar uma dica, então, aqui, que eu acho que é muito interessante, porque era uma coisa que eu era limitada nesse sentido, e eu aprendi que não é assim. Por exemplo, muitas vezes a gente passa na frente de uma loja, nós mulheres, né? A gente vê uma roupa bonita, tal, aí a gente olha o preço e fala, nossa, não vai dar, não quero nem experimentar. Ou então, passa na frente de uma loja, vê um carro, que era o carro dos sonhos, e fala, nossa, nem quero entrar nessa loja. Então, eu convido vocês que têm essa limitação de chegar, olha, eu vou, não sou obrigada a comprar, vai lá, prova aquela roupa, aquela bolsa, o carro, entra no carro, sente o carro. Por que não? Sente como é que é, entra naquele espírito. Porque assim, gente, o que a nossa mente absorve, né? O que a gente vê, né? Por isso que a gente fala da ambiência, né? Se você tá no ambiente certo, aquele ambiente sempre vai te levar para cima. Aquele ambiente sempre vai te favorecer. Agora, se você, por exemplo, você vive num ambiente onde as pessoas são escassas, as pessoas são tudo, sabe, assim, ninguém quer crescer, ninguém desenvolve um papo diferente, ninguém tem ambição, você vai sempre estar naquele lugar e tá tudo bem. É uma escolha que você fez. Só que depois você vai falar, nossa, eu não sou uma pessoa que eu não dou sorte na vida. Não, não é por aí. Você só tá tendo o comportamento errado e tá no ambiente errado. Como é que eu sei que eu estou no ambiente Ó, certo? Ó, já vou dar uma tarefa. assim, a Andréia aqui, que por sinal é minha prima, falou, sempre você me falou em relação ao meu consultório. Ela finalmente saiu do consultório que ela tinha, que eu falava que não tinha nada a ver com ela. Entendeu? E agora ela tá voando. Aí, ó, tá vendo? Ó. Ela no processo de Feng Shui no consultório e tudo mais, ela vai voar ainda mais. E aí, como que eu sei que eu estou no ambiente certo? Vou fazer já começa. Ó, você pega o seu celular ou o WhatsApp, depois que acabar a live aqui, manda para as 12 últimas pessoas que você conversou assim, olha. Assim mesmo, tá? Ó, quanto tempo você acha que eu demoro para ficar milionário? Manda assim para eles. Aí, se você já for milionário, você vai mandar assim, quanto tempo você acha que demora para me tornar bilionário? Manda isso para os 12, mas não fica escolhendo, não. Se você estiver escolhendo, pulando alguém, é que você está com necessidade de aprovação. E aí é o bloqueio também que impede de você prosperar, tá? Faz esse teste aí. Você vai ver as respostas mais absurdas. Se a pessoa fala assim, amanhã, daqui um ano, ih, que isso, você tá doido? Aí você já pode ver que você está conversando com as pessoas erradas, até no WhatsApp aí, que são as pessoas que não vão te levar para a prosperidade. E vão te... A minha aqui já falou que sim, que Dani, você já é. Que ela falou assim para mim, que é a Marici. Ela falou, Dani, você já é. E por um acaso a Marici é hoje uma das 5 pessoas que eu tenho mais contato. Embora a gente, né, a rotina do dia a dia, ela é uma das pessoas que eu tenho mais contato. Ela é uma das pessoas que mais me leva para cima. Ela é uma pessoa que acredita em mim. E tá aqui na live, ó. Entendeu? Então, assim, é nessas horas que você vai filtrando onde é que você tá. Aí você fala, nossa, mas só 5. Cara, assim, são as 5 pessoas que estão ali. Mas é muito melhor do que 50, que só, entendeu? Né? E eu só consegui fazer essa transição de carreira, inclusive, porque eu mudei de ambiente. Porque se eu continuasse onde eu estava, não que fosse um ambiente ruim, pelo contrário, era um ambiente que tinha muita prosperidade, mas que não ressoava com a minha alma. E eu ia continuar jogando o jogo dos ratos, né? Trabalhando, pagando conta, para ser feliz 2 vezes por ano, nas férias de julho, nas férias de janeiro. E não é o que eu quero para minha vida. Eu não vim aqui para isso, entendeu? A cara escreveu ali, ó, vou deletar todo mundo então. Ó, pode deletar, pode pagar a mentoria lá, minha mentoria, a mentoria da Dani aí, e você vai aprender que tem que deletar. Eu tinha 18, tá? A Dani já fez minha mentoria, ela já fez isso, a Mari também está aqui, participou, eu faço essa dinâmica lá com o pessoal de ambiente. Eu tinha 18 nomes, ficaram 4. E são os 4 que hoje me dá parabéns no dia do meu aniversário de manhã. Eu cortei as pessoas certas.
Quando e cortei todo o nome que eu cortei tudo. Cortei vínculo no chão para sair que eu não vou. E aí eu cresci. Tanto que uma vez falaram comigo, agora você tá metida, você ficou rico, você sumiu. Eu falei, não, primeiro eu sumi. Primeiro eu sumi. Porque realmente tem ambientes que se você não sair dele, você não vai, porque você está num ambiente de escassez, um ambiente de pessoas que falam só que está com falta de dinheiro, pessoas que estão com falta de algo, que falta de saúde, falta de que o casamento não dá certo, pessoas só ficam falando, só levantando isso. Aí como que você vai prosperar num ambiente desse? Tem que mudar de ambiente. Exatamente, né? Você tem que entender que aquele ambiente, o ambiente ou ele te puxa para cima ou ele te puxa para baixo. Então, você tem que ter essa inteligência emocional para saber onde é que você tá se metendo, né? Bom, eu trabalho com harmonização de ambientes, né? E assim, eu tenho a facilidade de detectar não só energias no ambiente, mas também o tipo de pessoa, né? As pessoas, né? Eu sou muito sensível com relação a isso. Então, foi por isso, inclusive, que eu fui trabalhar com isso, né? E hoje eu já me questiono se é sensibilidade ou se é capacidade de enxergar, né? Assim, de ver, assim, não é só aquela coisa mística, eu sinto, eu sou... Não, não é. É capacidade de que vai além disso, entendeu? A Juliana perguntou aqui, ó, quando sua família vive nesse ambiente, o que fazer? Ô, Juliana, Boa nós pergunta. temos 3 famílias. A primeira dos pais, a gente tem que desconectar emocionalmente. Desconectar. Hoje, meu pai não sabe onde que eu tô. Eu ligo, se ele me chama aqui, eu ligo para ele, benção, pai, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Então, não tem que dar satisfação. Tá? Aí já é um outro para entrar nesse ambiente, mas a minha família toda não anda no ambiente que eu tô. Quando eu vou na casa dos meus pais, hoje eles sentam na mesa. Meus pais, minha tia estiver lá, eles sentam para ouvir o que eu estou falando. Olha que interessante que é. Antes era para me criticar. Hoje eles sentam para ouvir. Mas por quê? A mudança começa na gente. Tá? Então eu tive que mudar de ambiente. E aí hoje minha mãe falou assim: o Patrick tá certo de não andar mais com aquele pessoal. O Patrick tá certo de estudar. Patrick tá certo. Mas no início, tá, Juliana, foi o quê? Foi muito pedrada, mas é o avião. Seu avião, quando ele está começando a decolar, ele consegue, você vai receber muita pedrada. Na hora que ele decola, não adianta, a pessoa taca a pedra e não te atinge mais. E aí é você ter isso, a noção disso, em mente, e realmente tem que cortar até da família. Tá? Ó, minha mãe falou mal de mim, meu pai falou mal de mim, minhas irmãs falaram mal de mim. Hoje eu transbordo na vida deles. Quando eles têm algum problema de gestão, até mesmo emocional, tá? Patrick, o que eu faço? Me liga aqui, o que eu faço? Mas tem que ter essa desconexão emocional, porque senão a gente fica, a gente não adultece, tá? A gente não Eu adultece. acho vale para todo o nosso círculo de relacionamento, né, Patrick? Porque assim, na subida, gente, vai levar pedrada. Todo mundo que se arrisca a subir e sair da zona de conforto vai tomar pedrada, vai ter rejeição, vai ser criticada. Então, quando você decide subir, você tem que ter maturidade, né? E é por isso que às vezes eu falo de terapias e de autoconhecimento, que você vai ter que ter maturidade, que vai ser difícil, gente. Não é lindo a gente estar aqui falando de tudo isso, mas nada são flores. Mas você tem que maturidade. E isso que você falou é muito importante, porque na hora que você atinge uma certa altura, aí quem tá embaixo fica mais difícil de atirar pedra, entendeu? Você pode até tomar uns chumbos de cima, né, Patrick? De cima, às vezes, vem umas tempestades aí. Mas aí é outro nível de jogo. Aí você já vai estar num outro patamar, né? Existem 2 tipos de pessoa, tá, Juliana, todos aí. 2 tipos de pessoas. As pessoas que fazem e as que criticam. Aí você tem que ver se você está sendo a que está fazendo ou que está criticando, e se as pessoas também estão sendo as que estão fazendo ou que estão criticando. E aí você já começa a mapear o seu ambiente. Eu estou no meio do ambiente das pessoas que elas fazem mais ou elas criticam mais quem está fazendo. Se as pessoas só criticam quem está fazendo, você tem que mudar de ambiente e ir para o ambiente das pessoas que fazem mais. Tá? Então, tudo vai ter, a gente vai sempre cair na parte do ambiente mesmo. Ó, antes de acabar, senão a gente não vai conseguir deixar gravado, eu vou deixar aqui um exercício para você fazer. Você que está com escasso. Você procura só restaurante barato, só hotel barato. Se você viaja, come no restaurante que é self-service sem balança para pagar barato. Você vai fazer o seguinte para você desbloquear. Você vai levar o seu marido, a sua esposa, aí no restaurante que você tem vontade. Não precisa ir todo dia, não. Pode ir uma vez por ano. Que seja uma vez por ano. Igual a Dani falou, entra lá no carro, vai lá na loja, lá entra no carro, sente o cheiro do carro.
aperta o volante do carro e fala assim, esse carro vai ser meu, eu vou ter um carro desse ainda. Tá? Então você vai nesse restaurante, ao invés de você olhar o preço, tem gente que fica assim, vou comprar o mais barato. Não, você vai tampar. Primeiro você dá uma olhada se não tem um vinho, alguma coisa lá de 2.000, 3.000. Não quero que você diga não, tá? Mas você vai ver que é um prato. Às vezes vai ser um prato, realmente um prato com um preço diferente, um prato que você não está acostumado a pagar. Mas você vai tampar esse prato, vai tampar o valor ali e vai pedir o que você tem vontade de comer. Gente, olha só que desbloqueio. Tem gente que acha que um prato de comida que for num restaurante que o preço é maior, um pouco diferente do que ele está acostumado, ele vai ficar pobre. Se comer uma vez vou dar um exemplo, no Outback, se comer uma vez no Madeiro, vai ficar pobre. Não vai. Entendeu? Desbloqueia essa sua escassez. Vai lá, tampa lá o preço lá do cardápio, pede o que você tem vontade, e aí você vai ver que você vai pagar, você vai sair, você vai desfrutar daquilo ali e não vai ficar pobre. Você vai entender que não vai ficar pobre por isso, que esse aí é um bloqueio lá da sua infância que você teve, porque o seu pai passou necessidade, você quando criança. E aí o que acontece, né? Não é para você pegar, se fiar em dívidas agora e falar, vou passar tudo no cartão de crédito Não. e eu vou me ver loucamente agora. Mas o que vai acontecer com essa experiência? Vai trazer aquela sensação de, nossa, eu quero mais. E o que eu preciso para querer mais? Colocar um objetivo. E é colocando esse objetivo que você vai deixar escapar. Porque aí você vai ter um objetivo, aí você vai ter outro, e conforme você for cumprindo, você vai se sentir abundante. Aí você vai falar, nossa, agora eu posso isso, e com isso você vai falar, bom, saí dessa zona, deixei de ser uma pessoa escassa. Isso muda tudo, gente. O nosso comportamento e a forma como a gente vê as coisas e os nossos pequenos passos, e a gente sendo grata pelas pequenas, resumidamente, deixa facinho para sair dessa área de escassez. Ó, gratidão é o princípio, tá? Gratidão é o princípio da prosperidade. Seja grato a tudo. Seja grato às pessoas que transbordaram por você, a pessoa que está gerando transformação na sua vida, a pessoa que te deu a vida, né? Ser grato aos nossos pais, ser grato a Deus pelo ar que você está respirando. Então, e isso tudo vai te levar para você deixar de ser escasso, realmente. Tá? Ô, Dani, senão não era para a gente gravar, nós vamos ter que fazer outras lives aí. Tá? Então, vamos ter que parar. Foi muito assunto, mas acho que resumidamente é isso, né? É a gente ter gratidão, é a gente trabalhar nossas crenças limitantes, é a gente olhar para a nossa ambiência e buscar autoconhecimento, né, Patrick? Sempre. E se de um planejador de prosperidade aí e de uma consultora de neurofeng shui para ajudar nesses ajustes de ambiente, estamos aqui. Quero te agradecer por ter aceitado o meu convite. Para mim foi uma honra ter você aqui. Eu respeito muito o seu trabalho e eu fico muito feliz que você tem buscado aprimorar. Assim, me deu um super incentivo falando, não, essa é a hora da gente fazer a nossa sonhada live. Gratidão. Gratidão. Eu sou muito grato também à sua vida. Venho vendo aqui o seu crescimento 1% melhor a cada dia e é assim mesmo que a gente vai chegar lá. E já vejo vocês aí nos palcos transformando a vida das pessoas, que é para isso que você nasceu, para gerar transformação na vida do outro. Recebo e agradeço. Então, só para encerrar, eu quero agradecer para todo mundo que participou. Foi uma live muito gostosa. Se vocês acharem que faz sentido para alguém, compartilhem, mandem, que essa live vai ficar gravada se eu fizer tudo certinho agora, né, Patrick? E vamos fazer uma próxima aí. Próximo vai ser workshop presencial, então? Vai. Isso aí é só marcar, ó. Marcou. O tamanho do seu sonho é o tamanho do seu movimento. Tem o sonho de fazer, a gente vai fazer o movimento e a gente faz acontecer. Bora lá, tá na lista então. Tamo junto. Obrigada, Patrick. Boa noite a todos. Um beijo e até a próxima.